Ok. Obrigado, meu irmão. Hoje nós falaremos sobre a providência de Deus, a providência divina. E que essa mensagem possa tocar no coração de vocês, a mensagem do Senhor. A palavra providência não ocorre com frequência na Bíblia, mas o conceito dessa providência, ela permeia por todo o livro de Deus. A palavra portuguesa providência compõe-se de dois vocabulários latinos. O primeiro termo é o prefixo pro, que significa antes. E o segundo termo é o vide, que significa aquilo que é visto. Unidos na palavra providência, os dois termos se referem a Deus ver o que necessitamos antes de necessitarmos e depois prover ou suprir essa necessidade. As palavras prover, provisão, providência, elas também são derivadas da mesma raiz. Nós podemos questionar: como é possível Deus ver as minhas necessidades com antecedência? Certo pregador disse que Deus vive num fuso horário diferente do nosso. No Brasil, o horário oficial é o horário de Brasília. Mas Deus vive no HOD, horário oficial divino. Nesse fuso horário, o passado, o presente e o futuro são todos um. Se eu entendo isso, claro que eu não entendo, mas pela fé eu sei que, de alguma maneira, Deus é poderoso para antever nossas necessidades e providenciar tudo para nós, antes mesmo que essas necessidades existam. As Escrituras testificam que Deus supre os seus de maneira especial. Podemos, então, extrair duas conclusões desta verdade. A primeira é que Deus é ativo no mundo de hoje, ele não fez simplesmente o mundo e depois foi embora. A segunda conclusão é que Deus ajeita os fatos desta vida de modo a abençoar os seus filhos. Salmos 121 diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, a palavra está dizendo aqui de Israel, do povo de Israel, ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. O Senhor Deus é o nosso protetor. É Ele quem cuida de nós. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso defensor. É Ele quem nos sustenta. É o nosso sustentador. Deus fez esse mundo com o objetivo de ser um lar para a humanidade. E depois, ele fez o homem e a mulher como coroa de toda a criação. Ele colocou o mundo animal, o vegetal e mineral sob o domínio dos homens. E depois de ter todo esse trabalho, por que Deus simplesmente iria embora abandonando sua criação? O que diríamos de um homem que é pai de uma criança e depois a abandona, sem pensar em suas futuras necessidades? Nós o consideraríamos um pai mau, que fracassou no seu papel. Deus não comete falhas.
Ele não nos fez somente, mas também continua cuidando de nós e suprindo todas as nossas necessidades. Sendo assim, podemos crer na providência de Deus, porque ela faz sentido, e devemos ser gratos por não dependermos da lógica humana. A lógica humana ela pode falhar. E uma razão muito importante para crermos na providência divina são os muitos exemplos bíblicos que demonstram Deus suprindo os seus de maneira especial. No livro de Gênesis, capítulo 45, dos versos de 7 até o 11, José, já no fim da narrativa bíblica, viu finalmente a mão de Deus em tudo o que lhe acontecera. Ele disse aos seus irmãos: Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A mão de Deus, evidentemente, está envolvida em tudo o que acontece em nossas vidas, assim como estava envolvido a vida de José. Se confessarmos com as nossas palavras, com as palavras que saem das nossas bocas, que o Senhor está no controle de todas as coisas, devemos também agir de acordo com o que professamos com as nossas bocas. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo expressa uma convicção, uma certeza. Ele diz assim, começa com o versículo 28, sabemos, é uma certeza, uma convicção que ele tem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a promessa é para os que realmente amam a Deus, aqueles que realmente creem. O que a passagem diz aqui é: tudo o que acontece em nossa vida, bem ou mal, pode ser usado por Deus para resultar em bem. O contexto enfatiza que Deus faz isso por nós porque ele nos ama, e nos ama de uma maneira especial. Os versículos 31 ao 39 de Romanos 8 dizem assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha a certeza novamente de Paulo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vejam, irmãos, que o Senhor Deus faz todas as coisas cooperarem de uma maneira coordenada. Operam juntas para o bem dos seus filhos.
Porém, nem todas as coisas que acontecem são boas. Mas elas juntas, elas contribuem para o bem. Um pregador chamado Red Kuhlman apresentou uma ilustração interessante. Ele colocou um grupo de crianças em frente ao púlpito. Botou as cadeiras, botou um grupo de crianças. E ela entregou à primeira criança um recipiente contendo farinha de trigo e pediu para provar a farinha. Assim que provou um pouco da farinha, a criança fez logo uma careta de que não gostou. O pregador deu à segunda criança um recipiente contendo gordura vegetal. E a cena se repetiu, careta de novo, né? A outra criança também não gostou. Ele fez o mesmo com o sal, com o fermento, com o leite, com o açúcar e outros ingredientes. O leite e o açúcar agradaram as crianças, mas os outros ingredientes nem tanto, não agradaram muito não. Então o pregador pegou todos os ingredientes, misturou-os numa tigela, enquanto falava sobre coisas boas e coisas ruins, coisas más, que juntas contribuiriam para algo bom. Àquela altura, os ouvintes ali naquele momento perceberam que ele estava fazendo um bolo. Ele então retirou de trás do púlpito esse bolo, já pronto, e feitos com aqueles mesmos ingredientes, e ofereceu àquelas crianças, aqueles jovens. As crianças concordaram que todos aqueles ingredientes juntos cooperaram, de fato, e ficaram bons. Ninguém pode nos convencer que nossas vidas prosseguem por acidente ou sem controle. O nosso Deus, ele governa a vida dos seres humanos e está agindo nesse mundo e em nossas vidas para o nosso bem. Pode ser que tenhamos tribulações, dificuldades, mas podemos ter certeza de que, com a ajuda de Deus, seremos vencedores no final. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 37 ainda de Romanos 8, que em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Independente do que a vida nos reserva, independente do que a vida nos trouxer, podemos nos agarrar a essa verdade. Se mantivermos nossa fé em Deus, no fim, Ele, o nosso Deus, nos garantirá um bom resultado. Bom, irmãos, algumas pessoas julgam difícil crer nisso que eu estou falando. Elas olham para um homem justo, um homem reto, um verdadeiro cristão, e que luta em sua vida com doença, com pobreza e até perda de entes queridos. Enquanto, ao mesmo tempo, os injustos ou os incrédulos prosperam. Então, perguntamos, como crer na providência divina quando as provas estão diante dos nossos olhos, contrárias a ela? Meus irmãos, é fácil enganar-se pensando que este mundo é o nosso lar. É muito fácil. Quando isso acontece, pensamos que as coisas terrenas, como honra, riqueza, prazer, popularidade e até boa saúde, são mais importantes que nossas vidas. Porém, se essa é a nossa conclusão, estamos medindo as coisas com a fita métrica errada. Certo cristão chamado Mateus expôs bem uma série de passagens bíblicas que responde à pergunta: por que Deus colocou as pessoas na terra? Vejamos o que essas passagens dizem. A primeira passagem diz assim: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Salmos, capítulo 86, versículo 12. A segunda passagem: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa passagem está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13.
A terceira passagem. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E a quarta e última passagem. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nosso propósito na vida, irmãos, ele é duplo. O primeiro propósito, ele é de glorificar a Deus. E o segundo propósito é de nos prepararmos para estar com Deus por toda a eternidade. Esses dois alvos envolvem o esforço de sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus, para a glória de Deus. Diante disso tudo, o que nos distancia de Deus é mal. Tudo que nos distancia de Deus é mal, seja lá o que for. E tudo o que nos aproxima dele é muito bom. Usar esse padrão como fita métrica coloca tudo que nos acontece numa perspectiva bem diferente. Por exemplo, as contrariedades deste mundo podem ser mais benéficas para nós do que as facilidades. Bênçãos materiais não levam certos indivíduos para mais perto de Deus, mas geralmente são obstáculos. O Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele nos advertiu: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O Senhor disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em Salmos 119, 71, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando ocorrem catástrofes em nossas vidas e temos dificuldades para ver a mão de Deus no que se passa, talvez precisemos rever o nosso conceito. Deus pode usar todas as coisas, as desejáveis e as indesejáveis, para cooperarem para o nosso bem, a fim de nos aproximarmos dele. Esse é o propósito. Tudo que nos acontece é nos aproximar de Deus. Esse é o propósito. A promessa contida em Romanos 8, 28, que o nosso irmão leu, é somente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus nos remete ao grande mandamento que se encontra em Mateus 22, versículos 36 ao 37, dito por Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O desejo de cumprir os propósitos e a vontade de Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas mentes e em nossos corações. Precisamos amar ao Senhor submetendo nossas vidas a Ele, para recebermos as bênçãos e as promessas dele. O Senhor nos chamou para sermos parecidos com o seu Filho Jesus, antes da fundação do mundo. Leiam comigo os versículos 28, 29 e 30. Em Romanos 8, 28, 29 e 30. Leiam comigo. Sabemos que, em tudo o que acontece, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. 29. Deus os conhecia antes de o mundo ser criado e decidiu que eles seriam como o seu filho,
para que esse filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primeiro. Ele é o nosso exemplo, ele é o padrão. Deus planejou para que essas pessoas fossem como o seu filho e as chamou. E não só as declarou justas, mas também repartiu a sua glória com elas. Então, o propósito do versículo 28, de todas as coisas boas e mais trabalharem juntas para o nosso bem, é para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos atender com fé, precisamos atender com confiança ao chamado do Evangelho e sujeitar nossa própria vontade à vontade dele, à vontade de Deus. Esse versículo, ele faz sentido, mas somente aos que entregaram suas vidas ao Senhor. É importante lembrar que essa promessa de Romanos 8:28 não é para qualquer pessoa, é para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já demonstrou sua fé arrependendo-se dos seus pecados, confessando o nome de Deus e sendo imerso no batismo? Se você já fez isso, você tem vivido como um cristão deve viver, ou precisa voltar para ele em arrependimento e oração? Se você está disposto a se submeter à vontade de Deus, ele está te dando a oportunidade de desfrutar das suas maravilhosas promessas de vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Amém.